Boas-vindas à nossa conversa de hoje. Preparamos uma análise bem fascinante, acho, mergulhando nos ensinamentos do Zohar sobre algo super corriqueiro, a mesa. Vamos usar como base uma apresentação do Moré André Cleme Rosa para explorar o significado espiritual que uma simples mesa pode ter, né? Exato. É um tema surpreendente. Como algo tão comum guarda tanta profundidade. A fonte principal é o material A Mesa no Zohar, altar, Torá e sustento. E o nosso objetivo aqui é entender a diferença, que parece crucial, entre uma mesa com Torá e uma mesa sem Torá. Parece simples, né? Mas as implicações para a nossa conexão espiritual e até para o nosso sustento são, enormes. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. De onde vem, afinal, essa ideia de que a mesa tem essa carga espiritual toda? A morada portátil de Deus no deserto, sabe? A descrição tá lá em Shemot, o livro do Êxodo, capítulo 25. Era uma mesa de madeira de acácia, coberta de ouro. Mas o detalhe, assim, fundamental, a regra de ouro mesmo, era que ela nunca, jamais podia ficar vazia. Nunca vazia. Interessante. Isso já sugere algo importante, né? Não era só um móvel qualquer, então. Definitivamente não. O Zohar interpreta essa mesa como um reflexo direto de Malhut, que a gente pode entender como o reino divino, a presença divina manifesta aqui no mundo e também nos mundos superiores. Era tipo um espelho da realeza divina, entende? Entendi, um espelho. E essa proibição dela ficar vazia tá ligada à ideia de que a bênção divina, a Berachá, ela não paira sobre o nada, sobre o vácuo. Ela precisa de um receptáculo, sabe? Algo concreto para se manifestar. E o Zohar vai até além. Ele ensina que dessa mesa original, a do tabernáculo, é que vinha toda a bênção, todo o alimento, o sustento mesmo, para todas as outras mesas do mundo. Nossa, como se fosse a fonte. O vocal, o canal direto de onde fluía a abundância divina. A própria madeira de acácia, chitim em hebraico, tem um simbolismo forte. É associada ao serafim, aqueles anjos de fogo poderosos. Reforça essa conexão celestial. Por isso, o pão, que não é só o alimento físico, mas também representa a sabedoria, o alimento espiritual, precisava estar sempre ali. Os tais pães da proposição, para garantir a continuidade desse fluxo de bênção, né? A ideia, então, é que a nossa mesa em casa deveria, aspirar a ser um pequeno reflexo dessa mesa cósmica, sempre pronta para receber e transmitir essa energia vital. Faz todo sentido. A mesa como um ponto de conexão, um canal que tem que estar ativo, preenchido para a bênção poder fluir. Agora, o ponto que me deixou bem curioso no material é essa divisão drástica que o Zohar faz. Quase um abismo, né? Entre dois tipos de mesa. E tudo parece girar em torno de uma coisa só. Se palavras da Torá são ditas ou não durante a refeição. Como se explica essa polaridade tão forte? É exatamente aí que está um dos ensinamentos mais impactantes do Zohar sobre isso. Ele apresenta, de fato, duas realidades de mesa opostas na essência espiritual. A primeira é a que ele chama de mesa pura ou mesa de santidade. Essa é a mesa onde, enquanto se come, as pessoas se ocupam com palavras da Torá. Pode ser uma discussão da porção da semana, um ensinamento dos sábios, recitar um salmo, enfim. E o que acontece espiritualmente nesse momento? Qual o efeito disso? O Zohar descreve algo assim, poeticamente poderoso. Diz que as próprias letras hebraicas dessas palavras sagradas ditas ali na mesa, elas se unem, se entrelaçam, formam uma entidade espiritual coesa. E essa união das letras tem o poder de atrair a luz divina, a Shekinah, a presença de Deus ali naquele momento. É como se a santidade descesse e pairasse sobre a refeição. Que imagem forte! Muito forte. E para reforçar, ele cita o profeta Ezequiel, que descrevendo o altar do templo futuro diz: esta é a mesa que está diante de Hashem. Hashem, né, o nome, a forma respeitosa de falar de Deus. Ou seja, a mesa onde se fala a Torá se equipara ao altar do templo. Um lugar de encontro com o divino. E tem mais. Essa mesa pura se torna um canal direto de Malhut, do reino divino, igual à mesa do tabernáculo. E o mais fascinante, ela ganha um poder de purificação.
O Zohar menciona até um anjo específico, um príncipe celestial chamado Suriá. A função dele seria como que fotografar a imagem dessa mesa santificada pela Torá e apresentar diante do trono celestial. Sário, um anjo fotógrafo. É uma imagem, né? Mas a ideia é que esse ato teria o poder de expiar pecados, de purificar as pessoas que participaram daquela refeição consciente. Uau! Isso muda tudo. Uma simples refeição vira um ritual de purificação e conexão. Mas e o outro lado? A mesa impura. A descrição no material parece bem dura. E é dura mesmo. O Zohar não economiza nas palavras, não. Ele se baseia numa passagem de Isaías que diz: porque todas as mesas estão cheias de vômito e imundície, de modo que não há lugar limpo. Bem forte, né? Nossa, pesado. E ele usa isso para descrever a mesa onde não tem palavras de Torá, onde a conversa é fútil, negativa ou simplesmente vazia de conteúdo espiritual. Essa mesa é chamada de mesa de outro sabor, uma expressão que indica algo estranho à santidade, algo impuro. E o que habita essa mesa, segundo o Zohar? Se na outra desce a luz divina... Exato. No lugar da luz divina, o Zohar diz que sobre essa mesa pairam as klipot. Esse é um termo fundamental na Kabbalah. Significa literalmente cascas, conchas. São as forças da impureza, da negatividade, do ocultamento da luz divina. Barreiras espirituais que afastam a gente da conexão. Então, uma mesa sem Torá não é só neutra, entende? Ela se torna um ponto de atração para essas energias mais densas. Um lugar desconectado do mistério do nome divino, como diz o texto. A implicação é, caramba, fortíssima. Não é só sobre o que a gente come, mas sobre a atmosfera espiritual que a gente cria enquanto come. A presença ou ausência da consciência, da palavra sagrada, define se a gente está se nutrindo de luz ou se conectando com essas cascas. Isso vale para a mesa física, mas imagino que também para a nossa mesa interior, nosso estado de espírito, certo? Perfeitamente. A mesa física é o palco, né? Mas o drama acontece também internamente. A qualidade da nossa consciência, a intenção, a kavaná que a gente coloca no ato de comer e o tipo de energia que a gente cultiva com nossas palavras, nossos pensamentos durante a refeição. Tudo isso determina se estamos construindo um altar pessoal ou um receptáculo para impureza. Falando em altar, o material menciona um ponto histórico super importante: a destruição do templo em Jerusalém. Isso parece ter dado à mesa uma função ainda maior, quase por necessidade. Que mudança foi essa? O Zohar cita um ensinamento do Rabi Ora Hai e do Rabi Eliezer. Eles explicam que enquanto o templo existia, o grande altar lá em Jerusalém era o principal meio de expiação dos pecados para o povo através dos sacrifícios. Com a destruição do templo, ali por volta do ano 70, surgiu a questão: e agora? Como obter expiação? Uma questão vital, imagino eu. E qual foi a resposta? A resposta, segundo esses sábios, foi que a função expiatória do altar foi de certa forma transferida para a mesa de cada pessoa. A frase é direta: agora que não há templo, a mesa de uma pessoa expia por ela. Pensa na profundidade disso. A sua mesa de jantar, a minha, pode se tornar um local de reparação espiritual, um substituto funcional do altar sagrado. Isso é revolucionário, de verdade. Mas como? Como que a mesa cumpre essa função de expiação na prática? Principalmente de duas maneiras, que estão ligadas e que a gente já até começou a ver. A primeira, como falamos, é através das palavras da Torá ditas à mesa. Elas não só atraem santidade, mas ativamente purificam e reparam. A segunda maneira é através da mitzvah, do mandamento, da boa ação, de compartilhar a comida com os pobres, com os necessitados, convidar alguém que precisa para sua mesa ou separar uma parte para quem tem fome. A caridade, a tzedakah. Isso. Mas o Zohar ainda adiciona uma camada mais profunda nessa segunda forma. Ele diz que o verdadeiro alimento que a gente deve se esforçar para dar aos pobres não é só o pão material, é também, e talvez principalmente, os ensinamentos da Torá.
compartilhar sabedoria, luz espiritual, com quem está espiritualmente faminto ou desorientado, sabe? Ao fazer isso, nutrir a alma de outra pessoa com a Torá, explicando um conceito, contando uma história inspiradora, a gente está elevando a nossa própria mesa a um nível altíssimo de santidade. Nesse ato de partilhar sabedoria, nossa mesa vira efetivamente um altar que espia nossas próprias falhas. Que perspectiva incrível sobre a caridade. Não é só dar o peixe, mas ensinar a pescar. Espiritualmente falando, né? E tem uma conexão direta com os rituais do templo também, certo? Tem sim. O Rabi Shmuel Ben Meir, o Rashban, um grande comentarista medieval, faz uma analogia direta e belíssima. Ele diz assim: o ato de alimentar os pobres à nossa mesa corresponde espiritualmente aos sacrifícios de animais que eram oferecidos no altar. E o ato de falar palavras de Torá durante a refeição corresponde aos cânticos sagrados que os levitas entoavam lá nos pátios do templo. Percebe a beleza? Nossa, perceba. Nossa mesa vira nosso altar pessoal, nosso micro-santuário, e nossas ações conscientes de estudo e generosidade se tornam nossos rituais sagrados. A espiritualidade do templo se descentralizou, ficou acessível na casa de cada um. Isso realmente transforma o cotidiano. Aquela refeição apressada no meio do dia ganha um potencial que a gente nem sonha. Mas, trazendo isso ainda mais para o chão, para o dia a dia, o Zohar dá conselhos práticos. Dicas de como a gente pode, de fato, santificar nossas refeições aplicando esses conceitos todos. Dá sim. O Zohar e a tradição cabalística em geral oferecem orientações bem concretas. São como ferramentas para transformar a refeição numa prática espiritual consciente, né? Uma delas pode até soar meio estranha, no começo. Comer pouco, com moderação. Comer pouco? Mas por quê? A gente não associa refeições festivas e espirituais com fartura, com abundância? É uma ótima pergunta. A lógica aqui é um pouco sutil. O excesso no comer, a gula, fortalece o aspecto puramente material, físico, do ato. Isso, na linguagem cabalística, fortalece a clipá, a tal casca externa que envolve a centelha divina que existe no alimento e em nós mesmos. Ao fortalecer a clipá, a gente acaba fortalecendo também o Yetzer Hara, a inclinação para o mal, que muitas vezes se aproveita desses desejos físicos descontrolados para nos desviar do caminho espiritual. Ah, entendi. Comer com moderação, com consciência, ajuda a manter o foco no aspecto interior, espiritual da nutrição. Enfraquece o domínio da casca e permite que a luz interior brilhe mais, sabe? O segundo conselho, e talvez o mais central, é se ocupar ativamente com a Torá durante a refeição. E não precisa ser um estudo de horas, não. Pode ser algo breve, mas com significado. Aprender ou revisar uma Mishnah, que é um ensinamento curtinho da lei oral, recitar um salmo que se encaixe, comentar um ponto da porção da Torá da semana, discutir uma ideia ética e espiritual. O ponto é direcionar mente e a conversa para algo elevado. E o efeito disso, além de criar a tal mesa pura, O efeito é fortalecer a alma intelectual, a Neshama, que é a parte mais elevada da nossa alma, e que se nutre de quê? De sabedoria. É como se, ao mesmo tempo que a gente alimenta o corpo, a gente estivesse alimentando diretamente a alma com o pão dela, o espiritual. Isso cria um contraponto direto à mesa impura e eleva toda a experiência da refeição. E tem também orientações que envolvem até a disposição física das coisas. Uma delas, bem específica, sugere que a mesa em si fique no lado norte da sala ou do espaço onde se come, e a fonte de luz, vela de Shabat, menorá de Hanukkah, ou mesmo a luz principal, fique preferencialmente ao sul. Norte e sul. Isso tem algum simbolismo na Cabala? Com certeza tem, né? A ação tradicional está associada à sefira de Gevurah. Gevurah representa força, rigor, julgamento, limite. A força de contração. A mesa, que lida com sustento material, com limites, regras, está ligada a essa energia. Já o sul, que é a direita, está associado à sefira de Hesed. Hesed é misericórdia, bondade, expansão, amor incondicional, a força de expansão. A luz e principalmente a Torá, que segundo a tradição foi dada pela direita de Deus, o lado da misericórdia, está ligada a Hesed.
Então, a disposição física seria um lembrete visual do equilíbrio espiritual que a gente deve buscar, é isso? Exatamente. A ideia é que a mesa, o rigor, Gevurah, precisa ser iluminada e equilibrada pela luz da Torá, a misericórdia, Hesed. É um lembrete no espaço para a gente usar a sabedoria e a bondade Hesed para suavizar, direcionar e santificar o rigor e a materialidade da nossa existência representados pela mesa Gevurah. É buscar transformar o julgamento em compaixão, o limite em um canal para a bênção fluir, e para completar esse quadro simbólico todo, o Zohar interpreta até as pernas da mesa. Uma mesa comum tem 4 pernas, né? Elas são vistas como símbolos de 4 sefirotes fundamentais que sustentam a nossa realidade manifesta. Até as pernas da mesa entram na dança nossa. Quais são essas sefirote? São elas: R. Hesed, misericórdia, expansão à direita; Gevurah, rigor, contração à esquerda; Tiferet, beleza, harmonia, equilíbrio, que fica no centro, integrando as duas; e por fim Malhut, reino, a manifestação final no mundo físico, a presença divina aqui, que recebe a influência das outras 3. Caramba, a mesa vira quase um diagrama do universo. Praticamente isso, um diagrama vivo do processo da criação e da sustentação do mundo. E o ensinamento é que essas 4 forças fundamentais, representadas pelas pernas que sustentam nossa mesa, o nosso sustento, precisam ser unificadas, harmonizadas. E como se faz essa unificação? Justamente através do estudo e da prática da Torá sobre a mesa. E essa unificação não é só para o Shabat, para o dia sagrado. Deve ser uma prática constante, em todos os dias. A mesa vira esse ponto focal para integrar essas energias cósmicas na nossa vida diária. Certo. Bom, vamos tentar amarrar isso tudo então. A mensagem central que fica dessa exploração profunda, né, do Zohar, é que a mesa, esse objeto tão familiar que a gente nem pensa muito sobre ele, é na verdade um campo de força espiritual com um potencial imenso. Não é só um móvel. Pode ser um altar pessoal, um lugar onde a gente interage diretamente com energias espirituais, atraindo bênção, purificação, sustento de verdade, ou, ao contrário, se conectando com impureza e vazio. E o fator decisivo nessa equação toda parece ser a nossa consciência, nossas ações e, principalmente, a presença ativa da Torá, da sabedoria divina ali. É isso. Perfeitamente colocado. É um convite poderoso para a gente elevar o que é aparentemente mundano, o ato de comer, de buscar o sustento, a uma esfera de sacralidade. E isso se faz através da intenção correta, a Kavaná, através do estudo, mesmo que breve, da sabedoria e através da prática concreta da partilha, da generosidade, tanto material quanto espiritual. A proposta é que as nossas mesas, as físicas e também as mesas simbólicas da nossa vida, nossos projetos, relacionamentos, trabalho, possam espelhar aquela mesa primordial lá do tabernáculo, se tornando canais de luz, de bênção e de um sustento que realmente nutre, não só o corpo, mas fundamentalmente a aula. Essa ideia de transformar o ato de comer em algo tão cheio de significado é realmente potente. E deixa a gente com uma questão para pensar, né? Se a mesa física, um objeto, pode ser tão radicalmente transformada, elevada pela presença da Torá, entendida aqui de forma ampla como sabedoria, intenção sagrada, estudo, partilha, que outras mesas existem na nossa vida? Que outras áreas, outros aspectos do nosso dia a dia, que talvez a gente considere comuns ou até profanos, poderiam ser igualmente santificados, elevados, se a gente aplicasse esses mesmos princípios? Onde mais, na nossa rotina, nas nossas interações, a gente pode simbólica e praticamente colocar Torá para atrair mais luz, mais significado e mais bênção. Fica aí a reflexão para todo mundo.